De volta, lindões. Luciana, vamos testar agora novamente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Mauri. Aê. Aê. Bom dia, os nossos ouvintes. Uma excelente quinta-feira pra gente. Muito bom, Lu. Gente, o episódio de hoje, olha eu pegando o episódio de hoje, igual eu falo no E aí, Mauri, não é episódio não, gente. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre somatização, que é quando o corpo ali começa a te dar alguns indícios que a sua saúde mental não está tão bem quanto você pensa. Lu, eu imagino que seja tipo dar uma varrida para baixo do tapete com os problemas. Exatamente, Mauri. A somatização, ela se manifesta como sintomas físicos no corpo. Então, a pessoa, ela tem esses sintomas, tá? Sem que haja uma doença orgânica que tem como causa, tá? Então, assim, é muito comum a gente observar, por exemplo, né? A entrada nos pronto-atendimentos. Pronto-atendimento tem muita somatização. As pessoas correm pra lá com uma dor no peito horrorosa, achando que tá infartando. Aí chega no pronto-atendimento, faz todos os exames e não, a senhora não está infartando, o seu coração está bem. Você apresentou uma taquicardia, mas não é uma questão orgânica, né? Então, assim, é uma resposta do corpo, né? Sobre os conflitos mentais, como ansiedade, medo, preocupação, raiva ou angústias. Então, eu achei esse tema muito interessante, né? Trazer aqui sobre somatização, porque tem uma ocorrência muito grande. Né? Às vezes as pessoas chegam no consultório, elas já passaram durante anos em diversos especialistas e nunca achou a causa da taquicardia, da dor de cabeça, do enrijecimento dos ombros. Muito interessante, muito importante, Lu, o que você está comentando aí, porque com certeza isso é mais rotineiro do que as pessoas imaginam. Bom, gente, o Rasca Mais Saúde, você ainda que não conhece nosso quadro, ele acontece todas as quintas-feiras, como eu falei no primeiro bloco. E ele tem a participação da Luciana Metzger, que é psicóloga. Quantos anos já de trabalho, Lu? 20 anos. Aí, ó, completamente, como eu vou dizer, cheias de know-how, experiências, atendeu muitos pacientes, muita gente já despejou muitos problemas nesse colo, né, Lu? Digamos assim. Mas aí a Lu, o nosso maior desafio, né, é conseguir levar pra você aí do outro lado de uma certa forma, uma informação que leva um bem-estar, né, Lu? Que desperte nela ali a vontade de procurar saúde mental, né? De ter um bem-estar mental também. Não está relacionado só com saúde física, né, Lu? Sim, acho que uma das grandes questões, né, até pela própria formação da psicologia, é dar acesso às pessoas às informações e aí tratamentos. Então, às vezes a pessoa está ali em sofrimento, mas ela não faz ideia do que está acontecendo, né? É muito comum o paciente chegar no consultório com avaliação neurológica, né, de cardiologia. E é muito legal porque quando chega pra gente com esses exames, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial. A gente tem a certeza que não é uma cardiopatia, que não é uma questão neurológica. E a gente começa, né, a gente possibilita ao profissional perceber literalmente uma questão psicológica, emocional. Ô Lu, os especialistas, isso é uma prática que eles vêm fazendo nessa corrente que hoje em dia a gente vê a mídia falando sobre saúde mental. Hoje era habitual mesmo os médicos perceberem ali que no primeiro momento não tinha nada físico, eles já encaminham para psicólogos. Isso já é... Mas eu tô te perguntando Então, mesmo pra Mauri, poder saber. muito legal você ter comentado, né? Assim, em 20 anos, em 2 décadas, eu pude ir percebendo toda a movimentação, todas as mudanças que foram ocorrendo, né? Dentro da área da saúde. Era muito difícil, 2 décadas atrás, você ter um médico que aceitasse um parecer seu, quando eu encaminhava, às vezes, um laudo, um relatório. Isso não tinha, né? Como tem hoje. Às vezes o médico, ele já pede o seguinte, tô te encaminhando pro psicólogo. E aí o médico, às vezes, olha que interessante, ele faz contato com a gente. Olá, Luciana, que é o fulano de tal, especialista tal, tô com a paciente, fulana, te encaminhei, o quadro é esse, eu tô aqui à disposição porque porque você precisar. E aí a gente costura esse atendimento, olha que bacana, né? Houve realmente uma mudança. Né? Lógico que a mídia tem a responsabilidade sobre isso, mas
um reflexo também desse atendimento mais humanizado, né, Lu? Essa corrente também desse... Eu adoro esse lance do atendimento humanizado, porque realmente as pessoas se preocupando realmente com o final do processo, que é o bem-estar ali daquele, entre aspas, pacientes, mas isso também na área médica é comercial também, né? Os médicos vivem disso. Então é importante é muito relevante que isso esteja sendo dessa forma, na verdade. Sim, na verdade, assim, na nossa formação a gente vai aprendendo que existem 2 tipos de profissionais. Existe o profissional da saúde mental, que é esse profissional que você falou, que a gente está comentando aqui, né? Que está focado em costurar com seus parceiros, né? Tanto com o cliente, paciente, quanto com toda a rede de saúde, essa melhora do paciente. Esse é o profissional da saúde mental. E existe o profissional da doença mental, que é o cara, né, que vai ali, só vai medicar, toma esse remédio. Ai, doutor, eu piorei, aumenta a dose, né? Sem uma avaliação. Então, assim, isso acontece, eu acredito que em todas as áreas, né? Com certeza, desde o engenheiro com até. certeza. Então, não é uma coisa restrita à área médica, não é. Né? Como no marketing, como em tudo. Então, a gente precisa entender isso. Agora, depende exclusivamente do profissional. E aí é que eu trouxe a somatização aqui como né, uma conversa. Mas eu acho que foi uma boa a gente ter aberto essa janela aí dentro da nossa conversa, porque as pessoas que estão ouvindo a gente agora, elas podem também, ao passar por um atendimento, às vezes, ela não tem essa informação que a gente está contando agora, né? Mas aí ela, vamos supor, teve esses sintomas e passou, de repente, para um cardiologista. E aí esse caminhamento que possivelmente ele pode estar dando, o paciente também te perguntar, pô, você consegue passar para ele o que a gente já teve aqui e tal, porque aí a pessoa também consegue ali, de repente, fazer esse contato, esse atendimento melhor até para ela, pedir isso, né? Exatamente. Agora, qual a grande dificuldade, Amaury? Aí o cardiologista atende, o clínico geral, o endócrino, casos de obesidade, por exemplo, né? Que tem muito sintoma ali. Aí o cardiologista fala assim, olha, é importante que você procure um psicólogo. Isso tem 3 anos. Então, assim, o paciente tem que entender que uma orientação médica, né, é uma orientação pro seu bem, é uma orientação séria, comprometida. Não adianta achar que vai tomar só o remédio e vai resolver. Porque não vai. Né? Ele vai amenizar os sintomas. Você tira o remédio, o sintoma volta. Então a somatização é muito isso, né? Porque o seu corpo tá ali. Perdão. O médico, quando ele se depara com sintomas físicos sem diagnóstico, né, orgânico, o natural desse médico, né, um cara atualizado, é dizer para você, olha, os seus exames clínicos estão bem. Agora, eu gostaria de sugerir à senhora que buscasse um atendimento psicológico. A pessoa sai de lá achando que ele pediu para tomar uma sopa de caldo de galinha. Não é isso, gente. Sabe? Tem que levar a sério. Pô, é psicológico. O psicológico vai afetar o seu corpo, vai afetar a sua vida, vai desestruturar a sua família, vai desestruturar o seu trabalho. É uma coisa muito séria. E a gente volta naquela questão de que as pessoas realmente acham que psicólogo é coisa de, abre aspas, maluco. Não tem nada a ver com a vulgarização, digamos assim, né? Do que pensam sobre isso. É totalmente ligado a bem-estar, a consciência de si mesmo, né, Lu? Do compromisso, viver, né? Do compromisso seu com você mesmo. Porque, gente, nós somos, a maioria das vezes, a maioria das vezes não, quase todo mundo não passou por um processo terapêutico. Então as criações de pai para filho vai passando maus hábitos, maus comportamentos. Então a ideia é de que a gente nunca está maduro o suficiente. Eu levo pra vida isso, a gente nunca está maduro o suficiente. A gente sempre tem o que pensar, refletir, mudar comportamento em busca do nosso bem-estar, né, Lu? Sim, muitas das vezes, Amaury, também é uma questão de ambiente, sabe? Então, assim, o olhar do psicólogo, nós somos treinados a observar com amplitude. Sim, com certeza. Tá? Alguns comportamentos, por exemplo, que, meu filho, ele tá muito acelerado, então eu não tô dando conta. Às vezes você tem que observar o ambiente. É verdade. Então, eu costumo dizer o seguinte, tem remédio que não está na prateleira da farmácia. Né? É muito bacana. E às vezes é mais simples do que a pessoa imagina. Às vezes é uma mudança boba de comportamento e vai mudar completamente a realidade daquela família, né? Sim.
Bom, gente, a gente tá conversando aqui com a Luciana, médica e psicóloga, no nosso 4 Rasca Mais Saúde. Estamos falando sobre somatização, que é quando seu corpo começa a dar sinais de que a sua saúde mental não vai bem. A gente vai voltar pra música aqui, daqui a pouco tem intervalo e a gente volta em seguida com mais Rascas Mais Saúde, tá show? Já já a gente tá de volta, hein? E aí, gente, estamos de volta com mais Rascaon. E estamos no quadro Rasca Mais Saúde com Luciana Metz, que é a nossa psicóloga parceira aqui da Rasca Web, conversando com a gente sobre inúmeros conteúdos de saúde mental. Se você está chegando agora, para você saber, o papo é sobre somatização, que é quando o seu corpo começa a te dar sinais ali de que você está acumulando demais e a sua saúde mental não está em dia. E aí, geralmente, eu acho, né, Lu, que acontece com as pessoas muito tarde, eu acho que a percepção delas que elas estão somatizando, né, Lu? Quando chega na somatização é porque a gente já tem um histórico de alguns anos, né? Ou de estresse crônico, assim, acontecendo. Agora, eu vou comentar, né, sobre 3 pontos muito importantes. Né, pra gente pegar a galera que tá chegando aí, lembrar que somatização é quando o corpo fala. Tem um livro super famoso que todo mundo comenta, né? O corpo fala. E a pessoa acha que ele tá falando sobre a maneira que você senta, o tom da sua voz. Mas a gente tem que aprofundar isso. O seu corpo tá te dizendo que não aguenta mais. E olha que interessante. Na minha faculdade de comunicação e marketing, os professores usavam esse livro como referência. Né? Usaram no seu, Dani? Dani é uma das pessoas da nossa produção aqui, gente. Na sua faculdade, não? Pô, lá na minha rolou Muita gente livro, fala sobre esse livro, né? O corpo fala. E a gente tem que aprofundar. Então, uma das coisas também importantes, né? Quando a gente vê essa somatização, é esse corpo, né? Dizendo, olha, não tá legal, você tá quebrando, preste atenção. Uma das coisas muito importantes, aproveitando e convidando a galera pra semana que vem estar aqui com a gente, eu e Léo Barra, atividade física, né? A atividade física regular ajuda muito no controle do estresse, né, com dificuldades de vida e promove uma sensação de bem-estar. Mas, para além disso, eu quero lembrar aqui, né, que quando você se coloca, né, se implica numa atividade física, você começa a se escolher, você começa a se priorizar. Você começa a fazer algo por você. E, às vezes, o que está acontecendo na sua vida é porque você trabalha muito para o sucesso do outro e você não se prioriza. Então, não é só sobre braços definidos, Com não certeza. É? Cinturinha fina. Não é isso. Mas eu quero fazer um parênteses. Vamos lá. Olha, gente, a Lu tá falando pra você fazer uma atividade física pra você se ajudar, né? Tem um tempo ali pra você e tudo mais. Porém, a educação física, né, você ser mais educado, não educado, né? Ter mais o hábito da atividade física, ela não vai resolver seus relacionamentos tóxicos, né, Lu? Às vezes ajuda, tá, Mauri? É incrível. Não, mas eu digo assim, às vezes é tão tóxico, tem que trocar a pessoa, Sim, não mas é a aí, atividade. essa é a grande questão, né? Eu, particularmente, sou suspeita de falar de atividade física, né? Sim. Eu tenho um histórico com esporte desde muito cedo. Super atleta, inclusive você comunica muito isso, né, Lu? Você deixa isso evidente na gente. Né? E assim, por quê? Atividade física, eu falo, gente, é consequência. O braço bonito, né? O bração trincado, o abdômen, a cinturinha, é consequência. Eu também vejo dessa forma, porque quando a gente entra num fluxo de atividade física mais regular, né? Na sua rotina, praticamente aparece, Lu, até que seus pensamentos ficam mais evidentes, assim, mais claros. E eu acho que deve ser totalmente a ver com essa produção de endorfina, né? Sim, nós temos evidências científicas. Então a gente não está propagando atividade física. E também não é assim, então se eu tô mal, vou só para atividade física. Não, gente, olha só. Atividade física, terapia em dia, espiritualidade, tá? Você é dono de uma vida. Então tem várias janelinhas ali para a gente observar.
sabe? Mas atividade, quando você falou de relacionamento tóxico, quando você começa a acordar 10 para as 6 da manhã e ir pra academia, tu começa a achar que tu merece mais. Faz total sentido, Lu, Entendeu? verdade. Você começa a trazer rotina, organização, você começa a acreditar mais em você, vários aspectos psicológicos associados ali. E se você coloca Sim. atividade física junto com terapia, você vai, né, transformar. E é isso, ninguém vai para terapia para continuar sendo quem é quando as coisas dão errado. As pessoas vão para terapia, né, para se tornarem a sua melhor versão. Ô, Lu, e a gente fala muito sobre relacionamento abusivo, a gente vive muito falando sobre relacionamento e ligando abusivo e relacionamento, ligando a relacionamento sim nessa questão de ser abusivo, mas eu acho que uma boa percepção para as pessoas terem, você me corrige se a psicologia diz o contrário, é se atentar a ações abusivas também. Porque, tipo assim, o relacionamento, quando a gente fala relacionamento abusivo, às vezes a gente liga só o amor ali, né? Ao estar namorando, ao casal, a uma relação amorosa. Mas eu digo que ações abusivas porque todo mundo pode praticar ações abusivas com você durante seu dia, só que você permite ou não, né? Sim. Às vezes você vai, sei lá, você tem um amigo que às vezes fala alguma coisa meio depreciativa pra você com certa rotina, alguém do trabalho, de repente tem uma açãozinha de repente de menosprezar, e aí tem a questão, obviamente, do relacionamento amoroso, e a pessoa vai passando por essas coisas durante o dia, aí chega em casa e ainda tem um relacionamento que não é tão maneiro. Eu acho que é importante perceber também os tratamentos das pessoas no geral. E aí eu tenho dor de estômago, Uhum. eu chego em casa, minha cabeça começa a doer. Uma Uhum. dor de cabeça, esse dia acabou comigo, que trabalho pesado. E se você passa o dia onde você Somatização. leva a bordoada do seu amigo, leva a bordoada do colega de trabalho, leva a bordoada do seu relacionamento em casa, o que que você faz? Não é? Somatiza. Somatiza. Ou você tem um trabalho, né, que você escolheu por intermédio da influência de Aham. outras pessoas, não é o que você gosta. Mas a sua pergunta é muito interessante, né? Observar o comportamento abusivo das pessoas. Só que tem um problema, Mauri. A grande questão, o pulo do gato, tem a ver com autoimagem. Por isso a atividade física é muito interessante. Se eu tenho uma autoimagem pobre, ou seja, de alguém que não merece ser tratado com dignidade, respeito e amor, eu passo a aceitar Nossa. tudo. Então não é olhar pra fora, é olhar pra dentro. Pá, várias janelas de pensamento abrindo aqui agora. Mas é muito isso, porque, tipo assim, eu acho que o julgamento realmente é por que que eu permito que as pessoas me tratam assim, me tratem Porque assim. tem uma questão com autoimagem. Uhum, É aí que a gente tem essa junção, né, do exercício físico. uhum. Porque você começa a querer, né? Se você caminha 3 quilômetros, você quer caminhar 3.200, você começa a se colocar. E você percebe que tem gente que não consegue se olhar numa esteira. Não tem uma imagem mental, né? Aproveitando a vida ou tendo uma saúde. Sim, E Lu. muito legal os idosos agora, eu tô tão feliz. Tanto Conte. idoso na academia, né? E aí, esses dias, uma senhora falou: olha pra mim, eu tô subindo na cadeira. Que Porque não maneiro. consegui. Olha, eu vou subir na cadeira e vou mexer no relógio. Eu tô nessa Olha briga lá em como a casa. autoestima, né? Eu tô nessa briga lá em casa. Já conversei com você lá no off isso. Tô na briga lá em casa pra conseguir fazer meus pais fazerem atividade física regularmente. Então, galera, mais 50, mais 60, mais 70, bora pra academia. Alô, mãe e pai, alô, mãe e pai de vocês. Vamos lotar essas academias, né? Academia. 60 mais lotado lá, 6 horas da manhã. Aproveita que acorda cedo. E aí, uma outra coisa importante, né? A gente falou sobre essa mudança de rotina, esse olhar de autocuidado, que une ali a atividade física com essa autoimagem positiva, né? Mas tem uma outra coisa, eu estava conversando aqui nos bastidores e eu inseri aqui no nosso roteiro, né? Diga. Que é habilidade social. Habilidade social. Ou seja, O que eu significa? escuto o que eu não gosto, eu vivencio o que eu não gosto e eu sou passivo. Então, quando a gente fala de habilidades sociais, a gente tem 3 perfis. Perdão. Passivo, né? Agressivo, assertivo. E também temos um quarto que é o passivo-agressivo. Vou explicar isso. É a pessoa que vai guardando no potinho, vai colocando debaixo do tapete. Deixa eu só fazer um recorte disso. E é onde, o que você está falando do passivo-agressivo, muitos termos da psicologia e termos que têm uma simbologia, um significado relevante, as pessoas acabam utilizando de uma forma muito polarizada. Hoje em dia, o termo passivo-agressivo está sendo utilizado como meme na internet, né?
Ah, é a pessoa passiva-agressiva. Ah, passivo-agressivo, né? Como se Sei. fosse uma pessoa com carinha de cordeirinho, como se ela virasse um monstro depois, né? Tipo isso. E é importante se atentar a esses termos, né, Lu? Porque não dá pra ser encarado também como brincadeira, né? São Sim. sérios, são seríssimos. É, de certa forma, né, Mauri? Graças a essa normalização e esses memes, a psicologia tem chegado na casa das pessoas. É, Não da maneira como deveria, sim. mas a gente tinha um preconceito enorme de falar sobre isso. Agora a gente tem uma vulgarização. Vai chegar uma hora que a gente vai ter o nosso lugar Aham, preservado, né, de respeito, eu acredito. Então, sim. por exemplo, a gente usa vários termos da saúde mental, né? E Uhum, ali entrelaçado com outras questões, sim. tá? Mas, Mas voltando ao que você estava falando, são 3 a 4 tipos, né? Vamos repetir isso. novamente. Passivo, Uhum, agressivo, assertivo e passivo-agressivo. Por que que isso tem muito a ver com somatização? O passivo puro, é o cara que nunca se coloca. Então ele uhum. vai entubando, ele vai colocando, sabe? Ele Vai vai engolindo o sapo. enchendo, ele vai enchendo. O José Ângelo Gaiarza, que era um psicanalista, faleceu, se não me engano, em 2020, 2021, acredito isso. Ele tinha uma frase muito interessante. Ou você morre entalado, ou você vomita. Esse é o passivo-agressivo. Aham, Então tem gente que vai ouvindo e vai sendo desagradado, vai sendo abusado e aham, não se coloca, né? uhum, Então isso é um passivo agressivo. E aí, como é que esse corpo? Porque esse corpo vai apresentar o quê? Uma obesidade. aham, Você vai ter uma, né? Ai, eu sinto uma pressão na garganta, uma dor. Parece que eu tô sufocada, parece que tem um bolo na minha garganta. Coisas que uhum, você não diz, porque você não sabe dizer às vezes. O agressivo, né? Inclusive, a uhum, gente tem aí já o diagnóstico do agressivo intermitente, que é o cara que olhou, não gostou, já te agride. aham, E o assertivo, um bom comunicador não é o cara que fala o que vem na cabeça dele, de qualquer forma. O assertivo, ele é uma pessoa que ele às vezes guarda aquilo ali para se organizar. Porque às uhum, vezes o momento não é ideal. Se uhum, você for falar com a pessoa tomada de ira, vai dar uhum, ruim. Não uhum. tem comunicação. A pessoa olha aquilo, guarda, anota no caderninho tarja preta e diz: daqui a pouco eu volto. No, ta- E aí, quando volta, diz: olha, no é, caderninho tarja preta é ótimo. caderninho tarja preta, todo mundo tem que ter um. Eu devo ter uns vários, né? Vários. Porque acaba um tem que. Que é o Vários, seguinte: vários vários volumes. volumes. Volume 1, 2 e 3 de caderninho tarja preta. Que assim, olha, ontem, quando eu estive aqui, para podermos conversar sobre a nossa pauta, Mauri, eu percebi ao entrar aqui que você já não estava muito bem. Eu acho que aconteceu alguma coisa. E assim, eu queria falar para você, porque não achei interessante, não achei positiva a nossa conversa. Então, eu Uhum, queria Então, assim, esse é o assertivo, é o cara que diz eu não gostei sem te agredir. uhum, Eu não gostei, eu acredito que preciso sentar com você para a gente alinhar novamente. Sabe? Então, o assertivo ele é uma pessoa que ele fala de si sem agredir o outro e diz o seguinte: eu vou me preservar. E a frase que eu adoro, né? Eu não dou conta. Eu não dou conta de trabalhar num ambiente assim. Tenho Agora, é condições. minha responsabilidade, né, buscar. O que acontece hoje é que todo mundo quer ser presenteado. Uhum, Então, tem uma responsabilidade. Eu não vou me colocar nesse relacionamento abusivo e eu vou cuidar de mim, tá? E aí a gente vai passar, a gente falando um pouquinho, pensar sobre isso, né? Será que você não está entalado? Será que seu coração não está palpitando? Porque você está cansado de carregar um monte de coisa que é do outro? vou utilizar essa frase agora da Lu para deixar vocês aqui durante o comercial refletindo, hein? Será que vocês não estão entubando demais? Não é isso, Lu? Exatamente, né? Reflita. Olha, gente, gostaria de lembrar vocês também que vocês podem participar do nosso papo, hein? Se quiser mandar alguma pergunta aqui pra Lu, só mandar no nosso WhatsApp, que é 24 3368 8380. Participa com a gente aqui se você quiser. Prometo, se for muito cabuloso, eu não te identifico, tá? Bora, manda mensagem e fala assim: não quero ser identificado. Tá show? Bora pro nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Aproveita o intervalo para conferir grandes ideias que Volta no nosso último bloco do Rascaão. Estamos no quadro Rasca Mais Saúde. E quem está aqui hoje comigo é a Luciana Metzger. Estamos falando sobre somatização, que é quando o seu corpo aí, eu te falo: oi, querido, saúde mental não tá dando bom não, hein? Bora olhar aqui, ó. E é isso que a gente tá conversando sobre hoje. A Lu falou sobre habilidades sociais agora, não foi que você falou? Sim. Ô, Lu, você falou sobre passivo, agressivo e assertivo, certo? Isso. Ao meu entender,
o ideal é ser assertivo, correto? Assertivo, é treino, né? E como que você poderia pontuar pra ser assim, ficar mais claro pras pessoas, tipo assim, passivo-agressivo, a definição você já deu, aí você fala, tipo assim, o ideal é que consiga trabalhar isso, isso e isso. Consegue olha fazer só, esse parâmetro rapidinho? A gente precisa entender o seguinte, né? Falar é um comportamento. Uhum. E a gente aprende no nosso meio. Tem uma cultura. Então, se eu venho de uma família onde eu tenho uma mãe muito agressiva, ou um pai muito agressivo, a tendência é eu aprender a me comunicar de forma agressiva. Uhum. Primeiro ponto, autoconhecimento, da onde eu venho. Tá? Se eu venho de um lar onde eu tenho ali questões de abuso de substância e de álcool, é muito difícil eu ser assertivo, porque eu não tive uma família, né, que me desse isso no dia a dia. A gente aprende a comer de garfo e faca em casa, não no restaurante. É verdade. Então, a gente precisa olhar para comportamentos. Tá? Não tem como a gente mudar de repente. Quando a gente vai trabalhar o treinamento de habilidades sociais, a gente tem aí um pacote de pelo menos 3 a 4 meses de avaliação, de observação do comportamento, de treino comportamental. Colocar o paciente frente a frente com o terapeuta e a gente ali coloca uma situação, né? Disfuncional para que ele treine como ele vai se sair. Então é todo um processo, né? Não tem o que eu falo, não tem uma pílula na farmácia que você vai tomar e vai tornar você assertivo. É treino. Ô Lu, eu acho que é principalmente as pessoas se atentarem ao que isso traz de perda para elas. Por exemplo, uma pessoa agressiva, como a gente está falando sobre esses tipos, com certeza teve inúmeras perdas profissionais porque de repente estourou. Relacionamento, perdeu um relacionamento porque estourou, né? Com certeza as pessoas vão tendo perdas por causa desse comportamento. Eu imagino que uma pessoa passiva demais somatiza, como você está falando, né? Exatamente. Sobre o tema. Somatiza horrores e chega um momento que é o chabu e aí perde novamente. Não perde só na jornada, porque tá só engolindo sapo, mas perde depois que estoura, que pode ter algum desfecho ruim, né? Sim, exatamente, né, amor? Então, assim, é olhar para nós, né, como pessoas e aceitar essa multiplicidade, né? Nós somos feitos dessa maneira, tá? Então, a gente tem o físico, a gente tem, sim, o emocional. E eles se encontram, não tem jeito. Sim. Tá? É o que você falou, uma pessoa que não regula suas emoções, que não tem conhecimento sobre o seu padrão de comportamento na comunicação, ela tem inúmeras perdas. Perda, inclusive, de saúde. Porque Que a coisa é uma importante. bola de neve. Porque sem saúde você não se relaciona, sem saúde você não trabalha, sem saúde você não se diverte. É uma né? bola de neve, percebe? E aí eu queria trazer aqui pra gente fechar, né, esse programa, falar um pouquinho sobre ganho secundário e ganho primário, né? Que são termos, assim, que a gente usa em psicologia e medicina. Sim. Que é o ganho primário e o ganho secundário como conceitos. E eles se referem aos benefícios que uma doença ou um transtorno pode trazer a um paciente. Então tem paciente que ele entende, ele quer melhorar. Agora, há alguns ganhos que estão ali envolvidos na doença que atrapalham o paciente. E ele faz isso não de forma perversa, mas porque ele não tem consciência. Sim. Né? Então, por exemplo, atenção da família. Às vezes, né, vira e mexe, ele se sente muito sozinho, aí ele tem taquicardia. Entendi. Aí aparece alguém para levar ele no médico. Entendi. Então ele não vai melhorar porque ele tem esse ganho. A doença traz esse A benefício. doença traz esse benefício. Esse benefício né? de atenção pra ele, né? Isso. Um ganho primário. Se eu fico doente, eu posso descansar em casa. Então, aí você vai ver na segunda-feira aquele monte de atestado, pessoa arrasada. Então, assim, você vai ver que a somatização, ela tá ali e a gente tem que se perguntar o que está acontecendo. Será que eu estou no emprego que eu não gosto? Será? Quer ver uma somatização que, assim, acontece muito, Amaury? Alergia. Problema de pele. Sim. Psoríase, né? Queda de cabelo. Sim. Por Com quê? certeza. Garganta, pele e estômago. Tem gente que fica estressado, o estômago grita. São órgãos muito sensíveis ao estresse. Eu sou desse aí. Essa classificação aí. Muita gente se identifica, né? E aí é o outro, pô, se eu tô com o estômago doendo, cara, alguma coisa não tá bem. Eu preciso encarar, eu preciso mudar isso. Eu preciso, né, rever, criar estratégia de resolução.
Tá? Nas crianças a gente vê muito isso também. As crianças são muito suscetíveis porque são muito mais sensíveis, né? E aí você olha para a criança está sempre com uma inflamação na pele. Não é comum queda de cabelo na criança. Agora, precisa fazer hemograma para saber como estão as taxas. Agora, pode o emocional Está refletindo, prejudicar, refletir no físico? Sim, pode. Né? E a gente fala muito sobre isso. Às vezes a diabetes acontece isso. A pessoa, quando ela se altera emocionalmente, ela oscila na glicose. Com certeza. Gente, e é muito isso que realmente a gente vê a grande mídia falando. A saúde mental deve ser, obviamente, priorizada, porque ela reflete em toda a sua vida, em todo o seu corpo, né, Lu? E é o que tem que ser feito mesmo, não é um assunto mais para ser deixado para ontem, nem falar, depois eu vejo isso, né? E é triste, né, Mauri? Porque às vezes a pessoa tá ali há 2, 3, 10 anos com a mesma queixa, indo em todos os médicos. E aí diz, nossa, já fui em todos os médicos, ninguém sabe o que eu tenho. Quem sabe você não deveria procurar uma avaliação psicológica, né? Com certeza. Gente, e assim, na verdade, eu acho que terapia, a Lu muito mais do que eu vai falar sobre isso, mas terapia é pra todo mundo, né, Lu? Todo mundo, quer dizer, ninguém tem a vida perfeita a ponto de estar 100% o tempo todo. Sim. Terapia eu acho que eu vejo terapia, assim, oscilação, obviamente tem na vida o tempo inteiro, mas a terapia te ajuda a realmente se regular ali dentro de tudo que tá acontecendo e se enxergar dentro daquilo ali, né? E a sua responsabilidade dentro das situações, que na verdade é sempre a nossa autorresponsabilidade, né? A responsabilidade da gente em determinadas situações. Isso, mas é muito importante a gente frisar, quero aproveitar aqui o espaço, né, Mauri, pra gente falar sobre a responsabilidade na busca por um profissional. Com certeza. Tem que ser um profissional. Tem que ser né, regulamentado, com especialização, alguém verdadeiramente da área. Então, o que eu vejo também acontecendo demais, Amaury, é as pessoas irem procurando terapeutas, a pessoa que tem uma formação, sabe, que não tem credibilidade. Alternativas, digamos assim, né? Beleza, é um direito seu procurar alternativas, mas entenda, você não está fazendo psicoterapia. A gente tem que entender isso. Porque às vezes, Amaury, infelizmente, chegam pessoas no consultório, hoje isso está ficando muito comum e cada vez mais grave. Pessoas que chegam no consultório, que se elas tivessem encontrado ou buscado verdadeiramente um profissional, sabe, graduado, com carteirinha, com CRP, com pós-graduação, se ele tivesse buscado um profissional, ele teria se resolvido muito mais rápido, muito mais rápido, de forma muito mais eficaz. E aí ele chega 3 anos depois, porque ele ficou passeando nas alternativas. Então, eu quero fazer alternativa, beleza, mas assim, busque um profissional, né? Sempre. Você não vai num médico, né, que não tem uma formação. Com certeza. Então, como é que você acha que está fazendo terapia se você não está com um profissional psicólogo? A gente tem que entender isso, sabe? Verdade. Pra você que quer, de repente, aí, trocar mais uma ideia com a Lu, ver como a Lu também pode te ajudar, de repente, nos seus desafios pessoais, só correr lá no Instagram da Lu também, @psicólogaluciana.metzger, não é isso? @psicologia.luciana.metzger. Psicologia, gente. Psicologialuciana.metzger, não é isso? Isso, e aí na semana que vem, eu já vou falar com o Léo, a gente vai abrir a nossa caixinha de perguntas na quarta-feira à noite para você participar. Boa! Então, cola lá no Instagram da Lu, pra gente poder também fazer essa interação com você. Aí você manda a sua pergunta aí, ó, vai conseguir 5 minutinhos de consulta grátis. Consulta não, de terapia grátis. Um comentário. Bom, gente, esse foi o nosso Rasca 1 de hoje, nosso Rasca Mais Saúde. Lu, muito obrigado. Volte sempre, como sempre. Muito obrigada, Mauri. Obrigada aqui, a Rasca. E eu queria deixar aqui um grande beijo, um grande abraço aos nossos ouvintes, né? Galera super antenada, buscando sempre, né, um pouco mais de informação para viver melhor. Isso é uma meta. Bora! Um grande abraço, muito obrigada e um bom final de semana. Muito obrigado, Lu. Gente, nós vamos ficando por aqui. O Rascão está terminando por hoje. Mas, ó, amanhã nós estamos de volta a partir das 8 horas. Lembrando que o Rascão acontece de segunda a sexta-feira, a partir de 8 horas, tá show? Hoje já até estourou o horário. Daqui a pouco tem às 10 horas Malha Fina, com Toninho Lopes e Bruno Crescente, as notícias de Angra e região. Tá show, gente? Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta, mais uma vez, a partir das 8 horas da manhã. Fiquem com Deus e um grande beijo! Continue na programação. O Rasca On nunca fica off.